Salmo 119, versículos 69 e 70. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Como a bondade de Deus nos é revelada através da sua palavra. Por meio destes versículos, descobrimos que a palavra de Deus nos protege da arrogância. Nestes versículos, o salmista faz um contraste entre ele e algumas pessoas que ele chama de soberbos ou arrogantes. Estes eram homens e mulheres orgulhosos, altivos, insolentes. Pessoas que viviam obstinadas no erro e ainda se orgulhavam das suas falhas. Ao todo, o salmista faz dois contrastes. O primeiro está no versículo 69. Os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo os teus preceitos com sinceridade. Apesar dessas pessoas estarem espalhando uma falsa imagem do salmista, inventando coisas maldosas ao seu respeito, ele não tentava se defender ou devolvia com a mesma moeda. Ele guardava a palavra de Deus. E ele fazia isso com sinceridade ou de todo o seu coração. Não era algo fingido ou tentando receber algo em troca da parte de Deus. Era sincero, era verdadeiro. O segundo contraste é apresentado no versículo 70. O coração dos arrogantes se tornou insensível, mas eu tenho prazer na lei do Senhor. Enquanto o salmista obedecia a Deus de todo o coração daquelas pessoas más tinha se tornado como o sebo ou a gordura, algo insensível. A ideia aqui é de algo grosseiro, nojento, asqueroso. A gordura produz uma imagem de algo amortecido, cauterizado, que não se sente. Aqueles homens e mulheres haviam se tornado insensíveis para os seus próprios erros. O seu coração havia ficado duro e eles não tinham desejo nenhum de se arrepender. Mas em contraste, o salmista tinha o seu prazer, o seu agrado, o seu deleite na lei de Deus. Essa palavra aqui traz um contraste com algo insensível, traz a ideia de algo carinhoso, mole, derretido. O coração dos arrogantes era duro como uma pedra, mas o do salmista era mole como a cera derretida diante da palavra de Deus. Quando aqueles homens e mulheres ouviam a palavra de Deus, eles não se arrependiam. Mas quando o salmista ouvia ao Senhor, o seu coração se derretia em arrependimento. A bondade de Deus expressa na sua palavra nos faz ver os arrogantes como eles realmente são. Pessoas endurecidas pelo pecado a tal ponto de não ligarem para o que fazem de errado. Por meio de sua palavra, Deus nos mostra essas coisas. Mas isso não é à toa. Deus quer nos mostrar essas coisas para que nós não nos tornemos como eles. O desejo do Senhor é que a percepção do erro dos outros nos sirva de alerta para que não tomemos o mesmo caminho. Ao invés de termos corações endurecidos e insensíveis como a gordura ou o sebo, deveríamos ter corações derretidos pela palavra de Deus. Porque se eu e você chegamos ao ponto de nos tornarmos insensíveis ao pecado, se chegamos ao ponto de não sentirmos nenhum remorso ao inventar mentiras sobre as pessoas, se não sentirmos um pingo de culpa por estarmos vivendo no erro, então precisamos saber que aos olhos de Deus somos arrogantes, somos orgulhosos e insolentes, somos na verdade miseráveis, cegos, incapazes de ver a verdade. A única solução contra a arrogância é guardar a palavra de Deus e ter nela o nosso prazer. É reconhecer que o nosso caminho está errado e ser sensível ao que Deus diz. Portanto, se você não quer ser arrogante, dobre-se diante da palavra de Deus e faça de tudo para que o seu coração se derreta ao ouvi-la. Permita que a palavra de Deus te quebre. É melhor estar quebrado diante do Senhor do que ser exaltado diante dos homens. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Este é mais um bem que Deus nos oferece através da sua palavra. Ele nos protege da arrogância.